Olá, meu nome é Marta. Essa é a quinta aula da disciplina Histologia Especial Comparada. Hoje vamos continuar a falar do sistema respiratório, mas vamos tratar sobre o pulmão. Então, o sistema respiratório é feito pela porção que conduz o ar e nos pulmões acontece a troca gasosa. Para a gente entender melhor a anatomia desse sistema, vamos fazer uma analogia. Então, aqui temos a analogia da árvore com aquilo que a gente também chama de árvore brônquica. Então, o tronco, a parte mais grossa de uma árvore, corresponderia à traqueia. E este tronco, ele se ramifica em dois galhos grossos, que seriam os dois brônquios, que cada brônquio vai para um dos pulmões. Este galho mais grosso, esse caule mais grosso, ele vai cada vez ficando mais fino, até que chega na ponta dele e tem uma folha. E assim também acontece com o brônquio. Ele vai ficando cada vez mais fino e aí a gente vai denominando de bronquíolo. E no final do bronquíolo, então, tem a folha, tem o alvéolo. Assim como a folha faz a troca gasosa na árvore, assim também o alvéolo faz a troca gasosa no pulmão. Vamos estudar então a partir destes órgãos que estão presentes no pulmão, que é o brônquio, bronquíolo, até chegar lá no alvéolo. Então, essa aqui é a imagem do órgão. Este pulmão foi tirado do Graxaim, cachorro do mato. E o que nós podemos perceber neste órgão? Está te chamando a atenção que é um órgão claro? Parece que não foi bem corado. Mas esse aspecto do pulmão é um aspecto esponjoso. Por quê? Ele é formado por várias estruturas que dentro realmente não tem tecido, não tem nada. É justamente a região onde vai ficar o ar. Essa região é o alvéolo. Então, olhando o pulmão, o que está predominando ali são os alvéolos. Mas a gente consegue observar estruturas que se destacam pela sua cor, como essa daqui, ou como esta segunda aqui, ó. Essas estruturas que se destacam pela cor, mas que dentro tem uma luz, são as estruturas do brônquio e bronquíolos. E essas outras estruturas que também estão bem coradas, mas tem um interior preenchido, provavelmente é um vaso sanguíneo com sangue dentro. Então, vamos estudar essa primeira ramificação do tronco, primeira ramificação da traqueia, que é o brônquio. Como vocês estão vendo, de fato é uma estrutura que se destaca no pulmão. Agora nós vamos estudar todas as suas camadas. A primeira camada do brônquio se chama mucosa. E esta mucosa é formada por um epitélio, um conjuntivo e uma camada muscular, que a gente chama muscular da mucosa. Como é este epitélio? Então, agora a gente tem que trazer a fisiologia para a gente entender. O epitélio de toda a parte que conduz o ar, como que é? É um epitélio pseudoestratificado, ciliado, cilíndrico e do lado com células caliciformes. Este é o epitélio muito importante para a porção condutora, como nós já explicamos, é o epitélio que vai proteger a porção condutora, eliminando partículas e células estranhas. O que vai acontecer com esse epitélio? Ele passa a ser um epitélio agora cilíndrico simples ciliado. Ele já não é mais pseudoestratificado, ele passa a ser apenas simples. Continua sendo cilíndrico, continua tendo cílio. Mas nós vamos ver nos próximos órgãos bronquíolos que à medida que vai se afastando, vai diminuindo a altura da célula, a quantidade de cílios e
o número de células caliciformes, que é o que vocês já estão vendo aí. Sim, esse número de células caliciformes vai diminuindo, assim como a quantidade de glândulas também vai diminuindo. Por quê? A função da condução, proteção, proteger contra partículas, então produz bastante muco e retira. Agora vai deixar de ser condução e já vai ser a troca gasosa. Então, as características histológicas também mudam. Muda funcional, muda histológico. O conjuntivo que está abaixo desse epitélio tem bastante fibra elástica, porque ainda é uma porção que tem movimentação para passar mais ar ou menos ar. Ali embaixo, então, abaixo da lâmina própria, tem o músculo liso. Depois da mucosa, tem a submucosa. Abaixo da mucosa, submucosa. O que tem nessa submucosa? Tem tecido conjuntivo. Sempre que a gente falar de submucosa, é tecido conjuntivo. E neste tecido conjuntivo existe a presença de glândulas. As mesmas glândulas que a gente viu na traqueia, mesma função, produzir muco para retirar as partículas e células estranhas. E na submucosa tem a cartilagem. Mas lembram que lá na traqueia a cartilagem era no formato de C? Aqui nos brônquios já não é mais no formato de C. São pequenos pedaços, né, que a gente chama de placas irregulares. Opa. Pequenos pedacinhos dispostos na volta do diâmetro, né? Podem aparecer acúmulos linfócitos. E o tecido que está atrás dessas partes de cartilagem é um tecido conjuntivo novamente. E aí a gente chama de adventícia. Bom, a histofisiologia eu já falei com vocês. Que epitélio, então relembrando e mostrando aqui para vocês. Que epitélio que nós temos? Um epitélio cilíndrico simples, aqui está o epitélio. Ele está conduzindo ar? Está conduzindo ar. Então ainda tem cílios, ainda tem células caliciformes, olha elas aqui, ainda temos células caliciformes, não está muito diferente da traqueia não, mas ele vai diminuindo, e vai diminuindo também o número de cílios, vai diminuindo o número de células caliciformes. Embaixo aqui a gente tem uma camada muscular, vocês estão vendo aqui o músculo liso, aqui um pouco maior, né? E depois o que nós temos? A submucosa. E na submucosa o que se destacam? As glândulas e um tecido cartilaginoso. Na forma de C? Não, na forma de pequenos pedaços irregulares. E acontece o seguinte, gente, vocês viram que está diminuindo a quantidade de cartilagem. E vocês repararam aí na imagem? O que está aumentando? A quantidade de músculo. E aqui a gente precisa lembrar que qual é a função da cartilagem lá na traqueia? Manter a luz aberta. Mas se ela está diminuindo, como vai manter a luz do brônquio aberta? Então, ela vai deixando de existir e passa proporcionalmente a ter uma quantidade maior de músculo. E é esse músculo que vai manter a luz aberta. Quando o indivíduo é morto, e aí se obtém o órgão para fazer a histologia, essa musculatura mais as fibras elásticas, elas acabam se contraindo e aí são formadas essas dobras, tá? Mas naturalmente é completamente distendido, tanto a traqueia quanto o brônquio. Então, de um calibre maior passa a ter um calibre menor. Então, de brônquio vai para bronquíolo. O que histologicamente muda? Bronquíolo não tem mais cartilagem. Não tem mais cartilagem. Em compensação, vocês estão vendo aqui a parede do bronquíolo como tem bastante músculo? Sim, tem bastante músculo. E o epitélio? Ele passa de ser cilíndrico, ou seja, um epitélio alto, para um epitélio mais baixo, que é um epitélio cúbico. A quantidade de cílios também está diminuindo, a quantidade de caliciforme também está diminuindo.
Lâmina própria é tecido conjuntivo com bastante fibra elástica, mesma questão de aumentar esse calibre, né? Tem tecido muscular, não tem nódulos linfáticos aí nos bronquíolos e a sua fisiologia é muito semelhante ao que a gente falou para os brônquios. O que tem de diferente, que a gente pode falar sobre o bronquíolo, trazendo um assunto do cotidiano, é a questão da asma. A pessoa que tem asma, o que acontece com a parede do bronquíolo? Inicia um processo inflamatório, portanto fica com edema, fica inchado. Quando ele fica inchado, como vocês estão vendo na imagem, diminui a luz do bronquíolo e também se produz uma quantidade maior de muco. Isso também diminui ainda mais o diâmetro para a passagem de ar. Então, na asma, as pessoas ficam com falta de ar porque a passagem, a condução do ar está dificultada. Aí toma algum medicamento para relaxar essa musculatura e aumentar o diâmetro do bronquíolo. E aí passa mais ar e a pessoa consegue então fazer a troca gasosa necessária para si. E os bronquíolos, eles são classificados. Uma dessa classificação é denominada bronquíolo terminal. Então, nós já estamos chegando no final da porção condutora. O que tem nesse bronquíolo terminal? Então, é o final da árvore brônquica, é muito semelhante ao que a gente acabou de falar, o epitélio cada vez mais baixo, cúbico, também não tem, está diminuindo a quantidade de cílios, já tem células que nem tem mais cílios, e aí vão aparecer as células de Clara, que são células que vão secretar substâncias que protegem o epitélio contra poluentes, para que esse epitélio não morra, então formam uma barreira de proteção. Depois desse epitélio respiratório, existe um epitélio que a gente... Depois deste bronquíolo vai ter o bronquíolo respiratório. Depois do terminal tem o respiratório. Por que ele recebe esse nome? Porque ele já faz a troca gasosa. Por quê? Nele, olha o que nós já vamos encontrar aqui, ó. Já tem células que fazem troca gasosa, que são os pneumócitos. Olha que interessante. Vejam essa porção do bronquíolo respiratório, ó. Ainda tem bastante músculo, mas pelo menos em alguma parte dele já tem um epitélio que faz troca gasosa e que, portanto, não tem essa riqueza de músculo, tá? O epitélio aí predominante é o epitélio cúbico simples. Este epitélio não está fazendo a troca gasosa, só nessas pequenas porções. Continua tendo as células de Clara e a gente então já vê as porções respiratórias, que são os alvéolos. Gente, temos que entender o sistema respiratório como algo contínuo e que as mudanças histológicas e fisiológicas, elas vão acontecendo de forma gradual. Então, lembra que inicialmente, para manter a porção aberta, a gente tinha muita cartilagem. Essa cartilagem vai diminuindo, mas ainda tem a presença do músculo. E esse músculo vai diminuindo até o ponto que não vai ter mais músculo, que vai ser só o alvéolo para fazer a troca gasosa. Em alguns pontos que a gente não vê mais uma camada contínua de músculo, a gente vai ver pequenas ilhas de músculo, que a gente chama de coxins. Quando identifica uma região no pulmão que está assim, ó, com a presença de coxins, essa região a gente chama de ductos alveolares. O epitélio, ele está mudando de cúbico para pavimentoso. Lembra que ele era prismático, pseudoestratificado, se torna prismático simples, vai se tornar agora cúbico. E lá nos alvéolos ele é pavimentoso. Fibras elásticas, fibras reticulares. E aí chegamos finalmente numa região que vai fazer a troca gasosa, que se chama saco alveolar. E o saco alveolar, ele é formado por vários alvéolos. Saco alveolar, vários alvéolos. Não parece um cacho de uva? Quem são os alvéolos? Essas porções menores aqui, ó. Os alvéolos é a menor porção anatômica e fisiológica do pulmão. É onde tudo acontece, onde a troca gasosa acontece. E perceba o seguinte, ó. Aqui a gente ainda tem o bronquíolo,
né? E o bronquíolo, então, ele está revestido por músculo, mas não é contínuo, são faixas, né? E no saco alveolar, o que que nós temos? Já não tem essa quantidade de músculo, mas vocês perceberam o que que acontece nessa região? O pulmão é um órgão altamente vascularizado. Mas lá nos alvéolos, na menor porção, onde acontece a troca gasosa, esses vasos se tornam bem fininhos, a gente chama de capilares. E aí sim, os capilares estão trazendo um sangue venoso rico em CO2, vão fazer a troca, deixar esse CO2. E o sangue, então, agora vai ser enriquecido com o oxigênio. E aí vai sair do pulmão. Aí então está a unidade estrutural e funcional do sistema respiratório, que é o alvéolo. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é cada uma dessa uva que forma esse cacho, fazendo analogia. Então, aí está, e o que, que nós podemos ver? Que no pulmão existem muitos, eu trago um número para vocês aí, 300 milhões. Como que é a histologia deste alvéolo? Então, primeiro, como é o epitélio? O epitélio é formado principalmente por dois tipos, pneumócito 1 e 2. O 1 é uma célula que é pavimentosa, achatada. E o 2 é uma célula cúbica. O pneumócito 1 é a célula que de fato faz a troca gasosa. E o 2, ele é arredondado, então ele é mais alto, é cúbico. Ele tem um retículo muito desenvolvido, porque ele vai produzir uma substância, por isso o retículo desenvolvido. Essa substância é a substância surfactante, vamos falar dela. Entre um alvéolo e outro, existe uma região, que é o septo interalveolar. Então, é a parede de dois alvéolos. Ali no meio tem tecido conjuntivo e é justamente aí que vão passar os vasos sanguíneos. Lembra que é o tecido conjuntivo que conduz vasos sanguíneos? Ó, aqui tá ele, ó. Os capilares estão passando aqui no meio, no encontro entre dois alvéolos, septo interalveolar. Vamos ver isso aqui na histofisiologia. Primeiro entendimento, por que uma célula pavimentosa? Nós vamos ver agora que existe uma barreira hematoaérea, que é a barreira para que aquilo que está presente no ar que nós inspiramos passa a estar presente aonde? No sangue. Então, se forma uma barreira do pulmão, da parte aérea para o sangue. Então, esta barreira é para dificultar a entrada de partículas estranhas, dificultar a partícula de células também. Mas, para os gases passarem para dentro do nosso corpo, eles têm que atravessar uma célula. Então, que célula é essa? Qual o formato dela? Uma célula que tem uma menor distância. Então, o oxigênio ele vai atravessar essa célula pavimentosa. Imagine se ela tivesse que atravessar aquela célula que a gente tem na porção condutora. É uma célula que tem uma área maior, né? As células cúbicas não fazem troca gasosa, mas produz a substância surfactante, como eu falei para vocês. Qual a importância dessa substância? Ela vai reduzir a tensão superficial que existe no alvéolo e nisso vai evitar o colapso do alvéolo durante a expiração. Imagina, não tem ar dentro do alvéolo. A tendência seria o que? Murchar, que nem uma bexiga. Quando esvazia o ar, ela não fecha, ela não colaba uma parte com a outra. Isso não vai acontecer porque tem essa substância surfactante. E também essa substância, trazendo um assunto do cotidiano, né? Ela está ausente nos prematuros. Por isso que quando nasce um prematuro, essa célula está presente no pulmão, mas ainda não está funcional. E aí a criança tem a síndrome do desconforto respiratório e precisa então ficar com oxigênio. E continuando falando desta região, que é o alvéolo, como eu já disse para vocês, existe uma barreira.
uma barreira hematoaérea. Quem forma esta barreira? Vamos ver aqui então quem nós temos. Nós temos aqui um alvéolo. E aqui está o vaso sanguíneo. O que tem aqui, ó, nesta região? Porque é necessário que o oxigênio ir para dentro do vaso sanguíneo e é necessário o CO2 sair. Mas isso tudo tem que ser controlado. Então, quem nós temos formando essa barreira? O próprio pneumócito, né? O pneumócito 1, que é o pneumócito, que é a célula que vai fazer a troca. Abaixo dele, lembra que tem a lâmina basal? Então, a lâmina do pneumócito, mais a lâmina do próprio capilar, e aí depois tem o citoplasma da célula que forma o capilar, que é a célula endotelial. Isso tudo forma uma barreira. Geralmente essas lâminas são fundidas e a gente chama de membrana basal, tá, gente? Então aqui, ó, a luz do alvéolo e aqui a luz do capilar. Até tá mostrando aqui uma hemácia, né? Então isso aqui é uma barreira. É uma barreira. O CO2 vai ultrapassar essa barreira, assim como o O2 neste sentido. Então, o que que nós temos? Ó, o epitélio do pneumócito 1. Também vamos ter o epitélio desta célula endotelial, que eu estou rabiscando aqui para vocês. E no meio dos dois, a membrana basal, que foi fundida e a gente chama de membrana basal. E isso tudo, tanto o próprio citoplasma das células quanto a membrana basal, seleciona o que entra e o que sai. O nosso corpo, ele existe um sistema de proteção muito eficiente. Quando a gente fica doente, é porque todas essas barreiras foram vencidas, né? E além disso tudo que eu falei para vocês desse alto sistema de proteção, lá dentro do pulmão ainda tem célula que faz a defesa. Então, escapou, ainda chegou lá uma partícula, chegou ali uma célula estranha, uma bactéria. Tem células de defesa, que são os macrófagos alveolares ou células de poeira. Eles então vão fagocitar essa partícula estranha, essa célula estranha, e aí o que eles vão fazer? Vão ficar morando ali? Porque eles já não vão ser mais funcionais, porque eles fagocitaram uma substância. Em muitos casos chegam até a morrer nesse combate, nessa luta. Então o que acontece? A mesma lógica que eu trabalhei com vocês até agora. As partículas ficam presas no muco e este muco é direcionado para onde? Orofaringe. E aí a gente deglute e vai para o sistema digestório. Então faz-se a limpeza lá no alvéolo, ou seja, nem no alvéolo se escapa. E essas células, elas fazem essa limpeza, retirando o que é ruim para o nosso organismo, mas alguns medicamentos, a forma da gente obter esse medicamento é inspirando. Então, quando chega lá, muito do medicamento é eliminado por essas células de poeira, né? Tanto medicamento como drogas lícitas quanto drogas ilícitas. Essas células estão trabalhando para retirar, porque ela não tem como saber, isso faz bem, isso faz mal, isso tem que ficar, isso não tem. É estranho ao organismo, então vai eliminar. E revestindo os pulmões existe uma membrana, aliás, existem duas. Uma que fica bem grudada com os alvéolos e a outra que fica na parede, na caixa torácica. Então tem um folheto parietal da parede e o folheto visceral que fica na víscera. Tá? Na histologia, quem é? Isso aqui que a gente está vendo, ó. Folheto visceral. O parietal aqui não tem, né? E qual a importância dele? Entre esses dois folhetos fica um líquido que é lubrificante, foi formado através do plasma. No que a gente inspira e expira, existe a movimentação da caixa torácica. Então imagine se o pulmão tivesse direto em contato com uma caixa, sofrendo toda hora atrito. Então, existem esses folhetos que envolvem, que revestem, e entre eles um líquido. Então, havendo movimentação do pulmão, não vai acontecer atrito, não vai acontecer morte de células. E aí ficam preservadas.
Pode acontecer que entre esses dois folhetos, lógico, né, gente, em condições patológicas, não uma pessoa sadia, mas em condições patológicas pode ficar ali um líquido, que chama pneumotórax, né, a situação. E aí esse líquido vai dificultar a respiração, tem que ser retirado. Já que estávamos falando de movimento do pulmão, quem faz movimento? Músculos. Então, tem o músculo mais conhecido, que a gente mais ouve falar, o diafragma, que é um músculo estriado-esquelético, está presente em aves e também todos os mamíferos, em algumas aves todos os mamíferos, e ele é o principal músculo que faz esse movimento. Logicamente que existem outros músculos que auxiliam a movimentação para poder fazer a respiração. Este, então, é o capítulo sobre pulmão. Qualquer dúvida a gente tira na aula síncrona. Até mais!